Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro nosso aqui nesse espaço. Nosso primeiro encontro nesse 2021, hein? Eita! Bora chamar o povo para estar aqui conosco, né? Contar que a gente já começou, que a gente já tá por aqui para poder falar dessas coisas boas, dentre elas falar sobre planejamento. Oh, Mary, que saudade, querida! Olha só o povo entrando por aqui, Rosana, Valda, minha querida, e ó, o povo só chegando. Aproveita e convida alguém que você conhece, que você acredita que vai se beneficiar desses nossos 7 dias. Então já vamos logo fazer o nosso combinado, ok? Vamos lá. São 7 dias. A proposta é estar aqui com vocês de hoje até domingo, certo? E de hoje até domingo eu quero conversar com você sobre como você está projetando e ainda precisa projetar esse 2021, né? O povo fala, é depois do carnaval que o ano começa, né? Não, minha gente, né? Não, o ano já começou. Na verdade, quando a gente fala de projetos, a gente precisa começar bem antes, né? Planejamento estratégico é uma coisa que a gente começa bem antes. Mas estamos em tempo aqui. Mas nesses nossos 7 dias, eu não quero simplesmente falar de planejamento. Às vezes a ideia do planejamento em si é uma coisa meio seca, né? Então eu não quero simplesmente falar de planejamento estratégico. Não espere isso nesse nosso projeto de 7 dias de live. Eu quero que você venha para cá com o espírito de reflexão, com a experiência de poder refletir. Por isso a minha pergunta no convite que eu fiz a você para esses 7 dias foi a seguinte: como está o seu espírito para este começo de 2021? Ou como está o seu espírito neste começo de 2021? Uma pergunta profunda, né? Você vê que eu nem falei da sua alma, já fui logo falando do seu espírito. Então a gente tem o corpo, a alma e o espírito, a instância mais profunda. Porque esse posicionamento, que é um posicionamento noético, né? O posicionamento espiritual ou noético, ele é o posicionamento que nos abre portas ou nos fecha portas. E perceber se eu estou num posicionamento que está me abrindo, me expandindo, ou que está me fechando, ou criando a possibilidade de fechamento de portas, aí é o ponto central da nossa análise, tá? Então, nesses 7 dias, ó, a Lê dizendo que chegou, bem-vinda, bem-vinda! Nesses 7 dias, o que você pode esperar de mim é que eu faça aquelas perguntinhas que eu costumo fazer, né? O pessoal costuma falar, ai, Márcia, você faz umas perguntas incômodas. Adoro! Minha missão nessa terra é fazer pergunta incômoda pro povo, sabe por quê? Porque aquela pergunta incômoda que a gente faz é aquela que faz a gente levantar, sabe? Fazer o TBCA. Que é isso? É uma sigla muito importante. São as perguntas incômodas que fazem a gente tirar a bunda da cadeira e agir, que fazem a gente tirar o pé do atoleiro, sabe? Às vezes a gente tá ali, ó, postergando, adiando. E aí, então, a gente olha e fala, nossa, é isso que eu preciso fazer. Então, espere de mim, nesses 7 dias, fazer essas tais perguntinhas, por vezes incômodas, às vezes nem tanto. E o que eu espero de você nesses 7 dias? Eu espero que você faça reflexões que te ajudem a alavancar os seus projetos. Quer sejam os seus projetos pessoais, quer sejam os seus projetos profissionais, porque a gente vai trabalhar dentro dessas duas instâncias, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com os dois juntos e acoplados, eu não consigo ver a diferença. Não dá para você trabalhar projeto profissional se você não tem os projetos pessoais também bem trabalhados, né? O que mais que você pode esperar? Você pode esperar que eu vou dar uns cutucões aí nos aspectos ligados aos sonhos. E aí, você anda sonhando? Opa! Eu vou trazer algumas ferramentas de autoconhecimento, né, dessa autorreflexão voltada para saber quem eu sou e como eu estou nesse meu momento de vida. E algumas ferramentas de projeção de futuro, tá? Então isso é um pouco do que você pode esperar. E eu vou trabalhar ao longo desses 7 dias muito dentro da metáfora do plantio. Eu amo a metáfora do plantio. Eu me lembro uma vez, eu acho que até já compartilhei isso com vocês por aqui, em alguma live anterior,
enfim, né, o Lindomar falou assim, vamos mudar os quadros dos consultórios, era quando a nossa clínica estava ainda no setor marista, e vamos mudar os quadros dos consultórios? Falei, vamos, e aí, o que você quer? E aí ele me deu umas ideias, umas sugestões, e a gente acabou fechando com quadros que eram imagens de colheita, e eram campos de trigo, todos eles eram campos de trigo. E foi muito interessante, porque eu não sei se ele tinha total consciência quando ele escolheu, eu não tinha quando eu escolhi. Porém, quando os quadros vieram, que eu observei todos juntos, gente, eles eram 100% a mesma temática. Interessante, né? E aquele foi o ano de grande colheita. Nós vínhamos semeando coisas importantes. A Camille, querida, saudade, ela tinha colocado o emotion, era na verdade de coraçãozinho. 1000 coraçõezinhos para você também. Nós havíamos semeado muito, e aquele ano foi o ano de 2013. Então o ano de 2013 para o ano de 2014 foi um ano de muita colheita, muita colheita. Então aqueles campos de trigo, né, eram 11 consultórios, todos os consultórios tinham um quadro com essa temática. Foi um ano que nós colhemos algo assim acima daquilo que nós tínhamos como expectativa, acima daquilo que a gente realmente tinha como meta. Eu gosto muito de um versículo bíblico que diz, né, que Deus nos dá infinitamente mais do que nós pensamos ou sentimos poder alcançar. É uma ideia interessante, né? Quando a gente lança, quando a gente projeta para o universo e espera essa colheita, aquilo vem, e vem num retorno muito maior às vezes e nos surpreende. Foi o que aconteceu conosco ali, naquele ano de 2013 para 2014. Bom, eu espero que 2021 seja assim na nossa vida. E eu quero usar essa metáfora do plantio, da semeadura e da colheita ao longo desses nossos 7 dias para nossa aprendizagem, tá? Então, na verdade, nesses 7 dias, o que você pode esperar é um curso. Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu não sou mulher de rasuras, né? De coisas muito rasas. Esse é um defeito ou uma qualidade, depende da hora. Mas essa é uma característica minha, né? Eu não sou muito de coisas muito rasas. Então eu não vou vir pra cá 7 dias simplesmente pra fazer uma live e falar. Não, você pode esperar de mim um conteúdo de um curso mesmo, tá? Que eu chamei de webinário, né? Então é um curso dentro desse formato aqui de webinário, são 7 dias de conteúdo. Preparada para o primeiro conteúdo? Talvez seja interessante você acompanhar esses próximos dias, se você não está preparado hoje. Você pode acompanhar esses próximos dias, de repente, com caneta, papel. E muitos desses nossos encontros aqui, nesses 7 dias, eu vou propor umas tarefas, vou passar umas ferramentas, tá? Para você usar essa semana como uma semana de transformação na sua vida. Os antigos, né, as pessoas mais ligadas à terra, elas tinham a sabedoria, né, de olhar a lua e acompanhar os movimentos da lua para saber o que devia fazer. Então tinha época que era época de se plantar ou não, né, época de podar a árvore ou não, dependendo da lua. A gente está na lua minguante, na segunda fase da lua minguante, já dia 13 começaremos a lua nova. E a lua minguante tem um mistério interessante, eu vou falar um pouco do mistério da lua minguante hoje, mas só como um recorte dessa nossa introdução. A lua minguante, ela tem como característica, a segunda fase dela é considerada como a lua da cura. Sabia disso? Sabedoria dos antigos. A lua minguante, ela é uma lua de introspecção, mas a segunda fase da lua minguante, ela vem com a energia da cura, ou seja, você mergulha, entende o que está acontecendo, né? Mergulhar é o quê? O resguardo, né, gente? A mulher, depois de dar a luz, tinha que guardar resguardo. No período menstrual, a mulher tinha que guardar resguardo de um monte de coisas. Esses resguardos que a gente não anda guardando mais na vida. Então, lua minguante é isso, é um período de resguardo, de se resguardar, de se aquietar, de olhar para dentro. Então, a primeira fase é a fase do resguardo e a segunda fase da lua minguante, a fase da cura. Olha que coisa bonita. E eu estou começando com vocês esse projeto de 7 dias de encontro, justamente na segunda fase da lua minguante, que é a fase da cura. Então, eu quero declarar na sua vida e na minha vida que existe alguma ferida aberta
que nos impeça de alguma maneira de adentrar esse 2021 com total energia, com total força, para alcançar a melhor colheita, nós seremos curados desse algo. Você concorda? Você concorda? Diz um joia aqui, diz uma frase afirmativa, né? Então estamos começando na segunda fase da lua minguante, que de acordo com os antigos é a lua propícia para a cura, e vamos nos curar para começar essa lua nova, essa vida nova, esse 2021 que é um ano novo, diferente, um ano de transformação. Essa é a proposta. Tá comigo? Tamo junto? Então vamos que vamos. Ó, o povo dando joinha, dizendo sim, concordo plenamente, é isso aí. Vamos lá, vocês não largam daí que eu não largo daqui. Vamos junto nesse propósito. Hoje o tema central desse nosso primeiro encontro, né, desse primeiro dia desse curso, desse webinário, é balanço de 2020. Gente, não tem jeito de ter projeto sem ter balanço. Tem gente que não gosta de fazer balanço, porque balanço dá trabalho, né? Quem trabalha em empresa sabe. Quando chama para balanço é aquela canseira, né? Funcionário já quer apresentar atestado médico para poder não ter que participar do tal do balanço. Ah, momento difícil esse tal desse balanço. Mas tudo bem, balanço é difícil mesmo, é desafiador, mas tem que fazer balanço. Veja, a empresa que não faz balanço, ela se perde e ela tem prejuízo. Ou porque vai ter gente roubando e ela não sabe que está sendo roubada. Sabe aquelas energias suas que estão sendo desviadas? Sabe aquele cansaço extra que você não sabe o que está acontecendo? Sabe aquela meta que você tenta e não alcançou ainda? São desvios, são fluxos de energia que estão se dissipando. Quando uma empresa não faz um balanço, ela tem, o caixa não tá bom, de repente está assumindo peça e ela não está sabendo, tem que fazer balanço. Ou um outro prejuízo que uma empresa tem quando não faz balanço são compras erradas, né? Porque de repente ela compra o que já tem em estoque, que não tinha que comprar de novo, que não teve saída. Então quando a gente não faz o balanço, a gente faz investimento no que não precisa. Eu tenho feito sérios balanços. E eu tenho percebido assim, investimentos que eu fiz em coisas que não estavam dando retorno e eu continuava achando que era ali. E eu teimosamente jurava que era ali que eu ia achar o quinhão de ouro. Doido isso, né? Balanço, falta de balanço. Então a gente tem que fazer o balanço de 2020. E o balanço de 2020 nos revela que 2020 foi o ano do recolhimento. Tá? Então é basicamente esse o tema central para nós, o ano do recolhimento. Mas antes de nos lançarmos para um balanço mais global do ano de 2020, eu tenho 6 perguntas para você, que eu gostaria que você amanhã, hoje à noite, amanhã, respondesse a essas 6 perguntas aí, criasse um aprofundamento. Primeira pergunta: qual foi a sua maior batalha de 2020? Por isso que balanço é ruim, né? A gente não gosta de balanço, porque faz lembrar de coisas que a gente não quer lembrar. Pois é. Qual foi a sua maior perda de 2020? Aquela batalha que você travou e no final perdeu. E a gente não gosta de lembrar, né? Mas faz parte, é importante. Mas qual foi o seu maior ganho de 2020? Aquela batalha que você travou e ganhou. Qual foi a sua maior vitória de 2020? Qual foi o seu momento de maior gratidão de 2020? Eu sei que você tem vários motivos de gratidão, mas qual é a gratidão das gratidões, assim, a sua maior gratidão de 2020? Qual foi a sua maior superação de 2020? Em que você se superou em 2020? E qual foi o seu maior aprendizado de 2020? Então essas são as 6 perguntas. Sua maior batalha, sua maior perda, seu maior ganho, sua maior gratidão, sua maior superação e seu maior aprendizado. Com essas 6 perguntinhas, você já irá conseguir um princípio aí de autorreflexão para o seu balanço de 2020.
Eu estava em dezembro, eu devo ter feito isso por volta do dia 15 de dezembro, eu parei para fazer uma lista dos meus motivos de gratidão de 2020. E assim, eu sou muito grata, 2020 foi um ano interessantíssimo de muitas formas na minha vida, mas eu não achava que a minha lista fosse ficar tão grande. Eu botei uma musiquinha de fundo ali e mandei ver. Gente, de repente foi fluindo de uma forma tão extraordinária. E foi um balanço interessante. Então, eu estou fazendo essas 6 perguntas, mas se você dedicar um tempo só para fazer uma lista de gratidão, né, das gratidões que você tem em 2020, isso também já dá um balanço maravilhoso. E aí, baseado nisso, eu olhei para 2020 e ressignifiquei tanta coisa. O balanço, ele também tem esse papel de ressignificar. A Alexandra colocou aí as 6 perguntas. Obrigada, querida, gratidão. Depois vou montar um post depois com as 6 perguntas também, tá? Quem não teve tempo de anotar, também pode rever a live depois. Fazer esse balanço é importante. Agora, tem o seu balanço particular, individual, aquilo que aconteceu só na sua vida. Mas existe um balanço maior, que é global. E de forma global, o ano de 2020 foi um ano de recolhimento para o planeta Terra. Não foi para mim, eu, Márcia Cristóvão, um ser único no universo. Não foi para quem mora aqui, né, em Goiânia, não foi para quem mora na região do Centro-Oeste. Não foi para quem mora no Brasil. Não foi para quem está na América Latina, não. 2020 foi um ano de recolhimento para o planeta Terra. Quantas coisas aconteceram? E eu quero citar 4 tópicos desse recolhimento, né? Vivenciados por todos nós. Primeiro, isolamento social. Gente, você quer um recolhimento maior do que esse? Do que você deixar de poder fazer as festas, os encontros, os churrascos, ir com os amigos, se encontrar no shopping, vai para casa de um, vai para casa de outro. Recolhimento social. Isolamento. Foi um ano de recolhimento porque chegou um momento que a gente não podia sair de casa. Nem tinha para onde ir, né? Tá tudo fechado. E alguns não queriam sair mesmo, porque estavam amedrontadíssimos, então não queriam sair de jeito nenhum. Houve um momento que não tinha que ir para o trabalho. Alguns depois voltaram, mas teve um momento que a grande maioria, inclusive, ficou sem ir ao trabalho durante um período. Recolhimento porque a gente passou a ter que usar máscara, né? Então eu saio na rua e eu continuo recolhida. Mesmo quando eu saio de casa, eu continuo recolhida. Quem eu sou? Quando você olha aqui, você não tem muita clareza de quem eu sou. Eu tô alegre, triste? Que eu tô assustada? Recolhimento, né, nos nossos sentimentos, de não ter que nos mostrarmos tanto assim. Foi um ano de recolhimento, com muitos cuidados, muitos receios, onde a regra máxima desse 2020 foi: se esconda, vamos nos esconder. Vamos nos esconder. Pesado isso? Não é muito forte. Nós, né, essa nossa geração não sabe o que, né, não tinha experiência com o que seria esse recolhimento, né? E foi um ano realmente de recolhimento. Em 2020 nós fomos chamados, convocados e, para falar a verdade, obrigados a nos recolhermos. E não adianta querer sair, é para ficar. Bem assim. E quando eu digo não adianta querer sair é para ficar, eu não estou falando agora das leis que foram estabelecidas, né, de reclusão social, de quarentena. Eu estou falando do efeito psicológico de tudo isso. Porque quando você tem algo na matéria, você tem o equivalente no psiquismo. Tá? É lei hermética, como é em cima é embaixo, como é dentro é fora. Então, se fora se estabelece uma lei como essa, nós vamos captar e interiorizar essa lei e o nosso psiquismo vai passar a trabalhar a partir desse formato. Tá captando aí a seriedade dessa coisa? Ano de recolhimento. E esse ano de recolhimento, gente, ele foi e se torna um ano histórico. Mas nós precisamos entender essa história. De que adianta um ponto forte na história se a gente não analisa, se a gente não para fazer análise, entende? E aí, falando de plantio,
eu me lembro das plantas que têm bulbos ou tubérculos. Conhecem algumas plantas assim? Né? As batatas em geral, mas existem algumas que são flores, inclusive, né? Bulbos, tubérculos. E aí, o que acontece com esses tubérculos, né? Ó, só antes, Franklin, querido, hoje uma pessoa me disse que não reconhece ninguém por causa das máscaras. Isso não é legal, porque para uns é muito difícil estar procurando por alguém que lhe diga, sou eu, meu amigo, verdade. E assim, né, a dificuldade de reconhecer, a dificuldade de entender o que o outro diz, né? O recolhimento é tanto que a gente tem dificuldade de entender o que o outro diz por trás da máscara, né? E lembrem-se, o que é fora é dentro. Então esse movimento que está acontecendo externo, ele está repercutindo em padrões psíquicos também. Essa é a parte que nós precisamos, abrir os olhos para isso, né? Precisamos abrir os olhos para isso. Então, voltando lá aos tubérculos, né? São plantas que ela condensa numa raiz que não é simplesmente uma raiz, mas ela é em si, às vezes um fruto, às vezes não, porque nem todo bulbo é uma batata, é algo que você pode comer, como eu falei, tem flores, né? Então ele não é comestível, o bulbo não é comestível, mas ela condensa ali dentro todos os seus nutrientes. Gente, olha que coisa mais linda! E o mistério das plantas que têm os bulbos ou tubérculos é que chega uma época do ano, imagina que seja uma flor e está plantada num vaso. Chega numa época do ano que morre a flor, morre a folha, morre o caule. Quando uma planta comum morre a folha, as folhas, e morre o caule, o que você faz? Você joga fora, joga o vaso fora, não é? Mas se a pessoa não entender o mistério do tubérculo, ela vai perder o próximo renascimento dessa planta. 2020 foi isso na nossa vida. 2020 foi um ano que nós fomos lançados para o seio da terra e ficamos ali como tubérculos. E os desavisados que olharam de qualquer jeito disseram, acabou, joga fora. Algumas pessoas fizeram isso com seus negócios, até com as suas vidas, né? Não tem mais jeito. Na verdade, eu estou falando de 2020 porque é um ano emblemático, mas quantas pessoas fazem isso diante das tragédias, das dificuldades? Ela passa por uma grande dor, então morreu a folha, morreu o caule, ela não tem mais jeito, acabou. Mas os tubérculos nos ensinam. Por quê? Porque eles condensam dentro de si todos os nutrientes que a planta necessita. E na hora certa, quando você olha para aquele vaso e não tem mais nenhuma esperança, eis que brota de lá, de forma linda, verdejante, um brotinho que anuncia que a flor virá novamente. Assim foi 2020 na nossa vida. Um ano de enclausuramento, um ano de nos fecharmos, um ano de irmos para o seio da terra. Um ano em que muitas pessoas acharam que não tinha mais jeito. Como é que foi para você? Você passou por essa fase de achar que não ia dar conta mais? De pensar que não ia dar conta mais do isolamento? Não aguento mais ficar isolada. Você passou por um momento assim? De achar que não dava conta mais de ficar sem ir e vir? Não consigo mais não viajar, não consigo mais não ir ao shopping, não consigo mais não ir à festa. Passou por isso? De achar que não ia dar conta mais de passar, que é aquela fase da ausência, né? Porque para alguns afetou muito o financeiro, né? De achar que o dinheiro, como é que eu vou fazer sem o dinheiro? Que não ia ter jeito mais, que você ia falir. De achar que não ia superar a doença. De achar que não ia superar a perda de um ente querido, porque muitos passaram por essa experiência de perder um ente querido, não só em função do Covid, né, gente? Porque as pessoas não estão morrendo só com isso, não é verdade? O mundo continua, existem outros motivos, mas também tem esse, né? Também tem esse, que parece tão injusto. Mas eu não sei qual que é a morte justa. Também não sei como chegar do outro lado e viver o paraíso para quem acredita nele sem passar pela morte, mas enfim, né? São as nossas confusões acerca desse tema. É sempre difícil aceitar a perda de um ente querido. Então, de repente, se você passou por essa experiência,
achar que não ia superar. Sabe, o momento do bulbo, o momento desse tubérculo, quando ele está lá no fundo da terra, ele sabe que ele vai dar conta. Porque ele é o detentor dos nutrientes, entendeu? O problema é que quem está de fora acha que não vai ter jeito. Só que você, ao mesmo tempo, é o tubérculo e ao mesmo tempo é quem se observa de fora. Ah, olha aí a sabedoria dessa analogia. Captou? Eu vou repetir, porque esse negócio está profundo. Bonete, querida, dizendo, Márcia, quanta sabedoria. Eu sempre alimentei a esperança de dias melhores. Amém. Maravilha, querida. Esse é o tubérculo, né? O tubérculo sabe que tem dias melhores, porque ele sabe que ele tem os nutrientes. Então, você ao mesmo tempo é o tubérculo, só que às vezes você não está se olhando a partir do olhar do tubérculo, que sabe que tem em si os nutrientes. Às vezes você está se olhando a partir do olhar de quem vê de fora e ignora que existem lá dentro os nutrientes, que existe lá dentro tudo que é necessário, e que não tem fé, que não tem expectativas boas, que não tem esperança, pelo contrário, só pensa coisas negativas. Então você se esquece de se olhar a partir do olhar do próprio tubérculo, que sabe de si, que sabe do seu potencial, para se olhar a partir do olhar de fora. E aí, gente, quando eu digo olhar de fora, entendam, esse olhar de fora não foi construído pelo seu coraçãozinho não, tá, meu filho? Foi aprendido. São as crenças limitantes, são os paradigmas que nós herdamos. Herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, da sociedade em que nós estamos, mas também construímos porque a gente fica lendo certas mensagens no WhatsApp, fica vendo certas coisas na TV, fica vendo certas coisas nas redes sociais. E isso tudo vai formatando um modelo mental de um olhar externo que olha para o vazio e pensa, morreu mesmo, não tem jeito não vou dar conta. Não é complexo isso? Mas bravamente o tubérculo que estava no seio da terra, recolhido, ele sabe, eu estou vivo e eu vou reviver. É assim que eu vejo a energia desse 2021, sabe? Para mim, 2021 nasce nessa promessa, nessa profecia, né? Profecia, a palavra que é proferida, né? Então, para mim, 2021 nasce nessa profecia de que o tubérculo tem em si todos os nutrientes e no momento oportuno ele vai brotar. O caule vai crescer, as folhas vão ficar verdes e novamente ele vai florescer. Você aceita isso? Hã? Pega isso aí, pega isso para você e traz para dentro de si. Lembre-se que como tubérculo você tem tudo que você precisa guardado dentro de si, em benefício do seu renascimento, do seu ressurgir. Mas é preciso fazer o balanço. 2020 foi o ano de recolhimento. É preciso entender o mistério do recolhimento. E o mistério do recolhimento também é nos ensinado dentro das 4 estações do ano, pelo inverno, né? O inverno é esse período. No inverno existe uma queda de energia. Na terra, a terra está fria, energia é calor. Então a terra está fria, existe uma queda energética, existe um voltar-se para dentro. O inverno nos convida a voltar para dentro. Então o inverno é um período na vida da gente, veja, o próprio inverno, né? A gente sai de casa todo cheio de roupa, né, blusa de frio. Vamos pensar vamos pensar no inverno aqui da região centro-oeste, não, porque isso aqui nem tem cara de inverno. Vamos pensar no inverno mais invernoso. Então a gente sai todo cheio de blusa e às vezes nem quer sair de casa, né? Mas isso também no aspecto psíquico. O inverno é um momento de recolhimento. Então, psiquicamente, nós passamos pelas 4 estações do ano. Existe um momento psíquico da primavera, existe um momento psíquico do verão, existe um momento psíquico do outono, existe um momento psíquico do inverno. E o ano de 2020, gente, ele foi a cara do inverno. Começou em março ali, né, quando começou a estourar, né, nos vários estados, nas várias cidades, né, e começaram os decretos de fechamento de lojas, de reclusão social, de quarentena, enfim. E de março para cá, o que nós vivemos tem total característica de inverno. E o inverno é momento de quê? É um momento de recolhimento.
É o momento do tubérculo, que está guardadinho no seio da Mãe Terra, que ninguém aqui fora sabe que ele existe, mas que ele está lá dentro com todos os nutrientes e sabe que no devido momento vai reverdejar. É isso aí. Do ponto de vista psíquico, o inverno é o momento de olhar o que está na sombra. E quando a gente fala de sombra, a gente vai lembrar em Jung, uma teoria, né, junguiana, que Jung fala da nossa sombra. O que é a nossa sombra? É tudo aquilo que eu não sei sobre mim mesma. Na minha sombra está guardado os meus complexos, os meus fantasmas, os meus daimons estão guardados lá na minha sombra, que eu não quero ver, que eu não quero saber, né? Então existe uma Márcia que eu não gosto muito, uma versão minha que eu tenho medo, e ela está lá na minha sombra. Mas na minha sombra também estão guardados os meus potenciais. Então de repente você tem um baita potencial de ser um palestrante, você nem sabe disso. Talvez você tenha um baita potencial de ser um cantor, uma cantora, e nem sabe disso. Talvez você tenha um chamado, um potencial para ser uma pessoa que apoia pessoas a se transformarem, a encontrarem a sua melhor versão, e você nem se deu conta desse potencial, está lá na sombra. Então na nossa sombra estão os elementos desconhecidos do eu, que são negativos, que a gente tem medo deles, os nossos monstros, os nossos daimons, mas lá nesse mesmo local desconhecido está o potencial adormecido, mais uma vez o tubérculo, né? O potencial adormecido esperando brotar. Olha que coisa linda! Qual será o potencial seu que está adormecido? 2020 foi um ano para isso, o ano de recolhimento, ou inverno, né? É um momento para isso, para você olhar, para você saber quem você é. Por isso, nessa semana, eu quero te ajudar. Se você não fez o mergulho direito, eu vou te empurrar, nem que seja ladeira abaixo. Nós vamos chegar juntinho, sabe do que? Eu vou chegar juntinho ali, do trampolim, vou te empurrar, né? Eu ia falar do abismo, né? Mas acho que você ia ficar meio amedrontado, nem querer nem vir para a próxima live. Então... não vou falar abismo não, para não correr isso de te perder aqui nos nossos próximos encontros desse webinar. São 7 dias, hoje é o primeiro. Mas eu quero poder, dia após dia, nesse nosso webinar, te cutucar e te empurrar para você, de repente, mergulhar desse lugar que você está. Porque sozinho, às vezes, a gente fala, ai meu Deus, tô com medo, ai meu Deus, tô com medo. Então chega alguém por trás, por fim, empurra. Aí a gente vai, né? Vai em queda livre e mergulha. Mergulhar nesses aspectos da nossa sombra e saber quem eu sou de verdade. E esse quem eu sou de verdade, inclusive saber do que é feio. Porque o que é feio, gente, em si não é feio. Mas é como eu lido com isso. Porque, vamos pensar, se eu tenho guardado na minha sombra um lado raivoso e eu não quero olhar para ele, quando esse lado raivoso vier à tona, ele vem totalmente sem controle. Agora, se eu tenho um lado raivoso na minha sombra e eu me permito olhar, eu me permito lidar com ele, eu me permito trabalhar esse meu lado raivoso, eu posso, não vou dizer que ter controle, a gente tem controle dessas coisas porque são impulsões, são energias, mas eu posso criar caminhos para evitar os tsunamis, as grandes tempestades que aconteceriam se esse lado raivoso viesse à tona sem que eu antes tivesse lidado com ele. Entendeu aí? Captou? 2020 foi um ano extraordinário para isso. Eu estava pensando, né, no mistério da flor de lótus, que é um símbolo da vida espiritual, da transcendência humana. E ela lança um pendão muito lindo, que vai lá no alto. Mas esse pendão só vai lá pro alto quando a raiz dela encosta no lodo, no leito do rio, cheio de lodo. Olha que mistério lindo que se revela para nós. Só quando eu me permito mergulhar na minha interioridade, me reconhecer profundamente, entrando em contato inclusive com o meu lado lamacento, com esse lado que eu não curto muito. Só quando eu me permito assim, é que essa energia vai fluir, vai brotar e vai subir e me fazer ter esse pendão extraordinário. Que é o quê? Que é o fruto, que são os ganhos, que são as transformações. É isso aí. É preciso coragem, né, gente? Preciso muita coragem. Fazer balanço não é fácil, não. Mas é essa a proposta desse nosso primeiro dia de webinário.
Eu estou te convidando para fazer o seu balanço de 2020, porque quando a gente faz o balanço de 2020 que a gente vê o que aprendeu. Né? A gente vê o que aprendeu e o que precisa aprender. Quais são as lições importantes? O que desse meu eu inferior, desse meu submundo, eu preciso olhar com mais atenção? O que de potencial está aqui guardado que eu preciso trazer à tona com mais intensidade? São perguntas importantes. E comparando aí com a primavera, me faz pensar numa segunda comparação. Então nós temos 4 estações do ano e nós temos 4 fases lunares, né? Eu até abri hoje falando que nós estamos na segunda metade da lua minguante, que de acordo com os antigos é o tempo oportuno das curas. Ai, que delícia! Estamos no tempo oportuno das curas. Aproveite! Dia 13 começa nova. Então aproveita esses dias aí para curar o que precisa ser curado. Nós temos das 4 fases da lua, justamente a lua minguante, que ela também representa introspecção, também representa queda energética. E aí, eu quero te convidar a fazer as pazes com 2020, se ele não foi lá tudo que você queria que ele fosse, se ele não foi lá tudo que você imaginou que ele seria. Ele foi o que ele tinha que ser na sua vida. Vou repetir. Faça as pazes com o seu ano de 2020, se ele não foi lá tudo que você gostaria que ele fosse. Porque ele foi o que você precisava que ele fosse para suas transformações. Entre primavera e inverno, vamos preferir a primavera. Entre lua minguante e lua nova crescente, vamos preferir a nova crescente. Você sabe que a lua minguante é a lua da maré mais baixa, né? É o momento que as águas diminuem, as águas minguam. As pessoas que moram no mar, não moram no mar, moram na terra, moram na beira-mar. As pessoas que moram na beira-mar, né, e que vivem das coisas do mar, elas sabem muito bem disso também, né, do efeito lunar sobre as marés. Então a lua minguante é o momento de mais baixa maré. E até as nossas águas internas minguam na lua minguante, sabia? É um momento de rebaixamento energético. Nós precisamos desse momento de rebaixamento energético. Então faça as pazes com o seu 2020, se ele não foi lá tudo que você gostaria que ele fosse. Porque fazer esse balanço, fazer as pazes, se tornar grato e aprender com 2020 vai te apoiar para o salto qualitativo que você precisa e quer fazer para esse 2021. Tá fazendo sentido aí para você? Pois é isso aí. Bom, gente, esse era o recado que eu tinha para nós hoje. E eu espero que você tenha curtido essas reflexões, né? Essa é uma live uma aula que vale a pena assistir de novo para ir tirando, né? Então, se você tiver essa disponibilidade de tempo, de energia, você pode rever, né? E tirando perguntas que eu fui fazendo, porque eu fui lançando muitas perguntas aqui. E algumas foram feitas para Larissa, outras foram feitas para o Franklin, outras para Valda, outras para Célia, outras para Ivonete, outras para Márcia. Foram lançadas, sementes que foram lançadas. E se você rever, você pode pegar aquela semente que faz mais sentido para você. Mas, em linhas gerais, fazer o balanço de 2020. A gente não faz projeto sem fazer balanço. Senão a gente não sabe por onde está vazando energia. E a gente não sabe o que tem que adquirir. Que de repente adquire o que não tem que adquirir. Então, fazer o balanço de 2020. E durante esse balanço, entender. 2020 foi um ano de recolhimento. Um ano carregado pelo simbolismo do inverno, pelo simbolismo da lua minguante. Um momento de baixa energética, sim. Mas de baixa energética que nos possibilita uma autorreflexão, um autoconhecimento, mergulhar na profundeza do ser, para então, quando a lua nova vier, para então, quando a primavera chegar, para que nós possamos, de fato, fazer a virada de chave. E essa virada de chave é a virada de chave desse nosso ano de 2021. Curtiram a ideia? Então eu te espero amanhã, às 21 horas,
para a nossa segunda aula desse webinário, ok? Nesse mesmo bate-canal aqui, né, no meu Instagram, para a gente continuar essas reflexões. Gente, gratidão por você estar aqui comigo nesse final de noite, né? Espero que essa mensagem traga sonhos de autorreflexão e de esperança para a sua vida. Beijo no coração e amanhã às 21 eu te espero. Convida alguém para participar com a gente aqui dessa nossa maratona de 7 dias, desse webinar. Beleza? Tchau, tchau.